Com a palavra o deputado Felipe Etier. Senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, senhores colegas da imprensa, minhas senhoras e meus senhores, venho nesta casa, no momento que se encontra aqui o douto e ilustre secretário de Estado de Planejamento, Elvésio, para corrigir aquilo que disse há mais de 15 dias atrás, estar errado no orçamento. Eu, inclusive, escrevi um artigo no jornal O Tempo, do dia 1º de novembro, chamado Buraco de Incoerências. É a peça orçamentária que está aí. A democracia moderna padece de vários problemas. Tivemos uma eleição estadual ano passado, onde o atual mandatário, Sua Excelência o governador Fernando Pimentel, em suma prometeu grandes aumentos de salários aos servidores e, em suma, prometeu redução de impostos aos empresários e à sociedade. Este é o início do buraco de incoerências do PT. A conta, como diz o meu grande amigo João Leite, a conta não fecha. Olha, eu primeiro não tenho nada contra o doutor Elvésio Magalhães. É uma pessoa educada, me cumprimentou ali, fino, elegante, não tem nada contra a pessoa dele, um bom médico. Mas eu queria que ele me explicasse. Nós votamos aqui uma LDO, senhores deputados, Lei de Diretriz Orçamentária 2016, que é aquela lei que está lá na 4.320/64, a lei federal, que diz que dá as diretrizes para a elaboração do orçamento do segundo semestre. E essa lei, senhor presidente, traz as previsões de despesa, de receita, o balizamento do crescimento do orçamento. Pasmem, nada bate da LDO para a lei orçamentária. LDO não foi aprovada há 3 anos atrás, não. LDO aprovada em julho. Esse orçamento foi encaminhado para casa em setembro. Julho, agosto, setembro. Em 60 dias. Em 60 dias, nada bate com nada. Vamos ver? Vamos ver aqui na LDO. Está aqui, ó. Estou com a LDO na minha mão. E aqui os 2 calhamaços do orçamento que está aqui na casa. O senhor secretário mandou para cá, dizendo primeiro que o déficit público do Estado, na LDO, está aqui. Está aqui na página para quem quiser ver. O déficit público do Estado era de 3,7 bilhões para o ano que vem. Agora manda no orçamento 8,9 bilhões. Mas nada bate. Não bate, senhor presidente. Vamos ver aqui primeiro. Está aqui na despesa. Vamos começar pela receita tributária. O que diz a receita tributária da LDO? A receita tributária da LDO está dizendo aqui, está aqui na página. Na página, vamos pegar aqui que eu gosto de citar a página para não falar besteira. Na página 8 da Lei de Diretriz Orçamentária, assinada pelo senhor Fernando Pimentel, em julho, e o senhor Elvésio. Está dizendo aqui que a receita tributária para 2016 será de 55.179.112. 60 dias depois, diz para mim no orçamento, contrariando a LDO, o orçamento está de cá, que vai ser 51.741.407.618. 4 bi a menos, 55 para 51, 4 bilhões de reais a menos em 60 dias. Receita tributária, ICMS, IPVA, ITCD, não bate a despesa corrente da LDO com a despesa corrente da lei orçamentária. Não bate os investimentos, não bate nada. Número deixou de ser uma ciência exata. É mais ou menos na conta do PT. Ou então, transformar a matemática, o PT, na arte de mentir com números exatos. Senhor presidente, o orçamento é uma peça de planejamento e execução das ações governamentais. Será que esse secretário, o governador precisa dar uma dura nesse secretário? É seu companheiro, mas ele precisa pegar esses técnicos? Será que ele não sabia que a situação era esta?
Será que ele não sabia? Ele colocou o ICMS na lei orçamentária de 40 bilhões e colocou na LDO de 43 bilhões, reduziu em 3. Agora temos que achar onde vai os outros 1 bi da Receita Tributária, que ele colocou de 55 e baixou para 51. Estou procurando ainda. Então as coisas estão dúbias. E aí? E o aumento de impostos? Ué, mas vem cá, o buraco de incoerências, que é o orçamento do PT, promete na campanha redução de impostos, grandes aumentos para o funcionalismo público. E o buraco de incoerência, sabe o que traz? 0 de reajuste para os funcionários públicos o ano que vem. 0. 0 de reajuste. Não, nem a correção da inflação. E o pior, trazendo 0 de reajuste, a receita, a despesa corrente, a despesa de pessoal, que gira em torno de 41 bilhões de reais o ano que vem, que está subestimada, que está errada, diminui a receita. Diminuiu a receita tributária de 55 para 51 bi, mas erra, subestima, faz errada a receita de pessoal, a despesa de pessoal com inativos e ativos, são 700 mil servidores, ele erra nisso, senhor presidente, porque colocou 41 bilhões. Então, esse déficit é ou não é maior do que 9 bilhões de reais? A quanto vai esse déficit? Agora eu quero explicar uma coisa para a senhora. O que significa déficit? Eu vou explicar para a senhora e para o senhor em casa. Eu não vou dizer que é quando você gasta mais do que arrecada, não. Eu vou dizer quando começou a história dessa brincadeira. Tinha um imperador romano chamado Diocleciano, no século III depois de Cristo, o último a perseguir os cristãos. Este imperador, o Império Romano começou a ruir por alguns motivos. E os motivos foram motivos internos, de assassinatos de imperador, brigas pelo poder, mas acima de tudo, pelo problema econômico. O imperador romano decidiu, e os romanos decidiam, fazer congelamento de preços. Controlar o preço do trigo, controlar o preço do leite, era quase um governo Sarney no plano cruzado. Lá no século III depois de Cristo, não estou falando de 1976 no plano cruzado, não. Lá decidiram fazer controle de preços. O que aconteceu? Controlava o preço do leite, controlava o preço do trigo, começava a dar prejuízo. Sabe por que os preços estavam subindo? Por causa do déficit. Sabe qual era o déficit que Diocleciano fazia? Pegava as moedas de prata, não tinha impressora igual na Casa da Moeda aqui à disposição do Lula e da Dilma. Pegava a Casa da Moeda dele, que era a fundição, para fazer as moedas de prata. E ia metendo cobre na prata para aumentar a quantidade de moeda de prata. Diocleciano fazia isso no século III, 300 depois de Cristo. E aí, a moeda no final já estava vermelha em vez de ser prata, passou a ser petista a moeda de Diocleciano. E a inflação no Império Romano disparou, e os produtores deixaram de produzir para abastecer Roma e as cidades romanas. Consequentemente, com o desabastecimento das cidades romanas, houveram fome no Império Romano. E a fome, senhor presidente, fez o povo voltar para o campo, invertendo, voltando para o campo de novo e voltando a produzir para a autossubsistência. É o início do feudalismo, crise do Império Romano, enfraquecimento da inflação, a política de gastança dos imperadores romanos, o roubo, a corrupção que imperava no Império Romano, acima de tudo a corrupção, com assassinatos de imperadores, que quem matasse seria o imperador. Virou o caos, o caos. Será que tem alguma semelhança com hoje, essa roubalheira do Império Romano, essa inflação, essa moeda vermelha? Ou é simplesmente 300 depois de Cristo e agora é simplesmente uma mera coincidência? E a inflação, é isso aí, minha senhora. A inflação, o déficit público, os 110 bilhões que sacou do bolso do Culete, da dona Dilma, do seu Fernando Pimentel, do seu Guido Mantega, e da senhora ministra que está presidente da Caixa, esqueci o nome daquela mulher, Miriam Belchior. Miriam Belchior. Esse déficit eu já sabia lá atrás, mas estava escondido no bolso do Culete. 110 bilhões de reais, com o dólar de hoje 30 bi de reais. Isso é quase o orçamento do Estado de São Paulo, de 190 bi o ano passado, orçamento esse 3 vezes maior do que o de Minas Gerais, de um Estado que responde por
40% da produção interna bruta do Brasil. 110 bi para sendo... Vê o tamanho do déficit federal. E aqui, 10 bilhões de déficit. 9, vamos ver, acredito, possa chegar a 10 na toada petista. Isso é a máquina de inflação, isso é a máquina do Diocleciano, falsificando, botando cobre na liga da moeda de prata para aumentar a quantidade de moeda de prata. Pedalada, isso excelência. É pedalada fiscal depois de quantos séculos? Isso é essa bagunça orçamentária que o PT faz desse país. Irresponsáveis, deveriam ser processados. Nunca gostaram da lei de responsabilidade fiscal. Minha senhora e meu senhor, sabe por que a inflação não está de 30% ao ano? Porque existe lei de responsabilidade fiscal, lei federal número 101/2000. Senão a inflação já estava em 30% ao ano. Porque não tem mais Banco Estatal de Minas Gerais, Benji, não tem Banco da Bahia, não tem BEG, Banco do Estado de Goiás, não tem Banespa, nossa Caixa, senão a inflação já estava 120% ao ano. Então, senhor presidente, deputado, quem conhece de finanças públicas me sabe... concede uma parte? Sim, senhor, meu ilustre deputado João Leite. Deputado Felipe Thier, não apenas eu, mas todos os deputados que estão aqui, estão acompanhando a sua aula com toda atenção, com os números, a bibliografia completa da sua fala. Queria parabenizá-lo, deputado estudioso, né, presente nas discussões mais importantes desse parlamento, mas eu fiquei apenas com uma dúvida na sua fala e queria sua ajuda, professor. Professor Felipe Thier, minha pergunta é a seguinte: quando foi feita aquela versão da Lei de Diretrizes Orçamentárias que nós votamos no primeiro semestre? Em julho. Foi Elvésio Magalhães que fez? Foi. E agora ele fez novamente? Novamente, mas nada bate com nada. Nada bate com nada. Isso eu concordo plenamente, é incoerência total. Ou ele não entende nada, ou o que aconteceu? Isso que eu queria um esclarecimento. Como que a pessoa que em junho fez uma lei, propôs um projeto para a Assembleia Legislativa, a muda rapidamente e nada concorda com nada? O que está acontecendo com esse governo, professor Felipe? Correu aí para corrigir, está aí para corrigir hoje na casa. Eu acho, gente, que o orçamento é uma peça muito séria. Esse governo vive uma crise sem precedentes, tem que ter um setor de planejamento de alta competência e de alta eficiência. Mas eu digo a senhora, quando a senhora ouvir falar assim, governo federal tem déficit público, saiba que o preço do tomate vai subir. Saiba que o preço do arroz vai subir, saiba que o preço do telefone vai subir, saiba que os governantes vão vir atrás de mais impostos para pagar esse dinheiro que ele mais gasta no Estado que arrecada, saiba que eles provocam inflação emitindo dinheiro, aumentando os impostos, fazendo de toda sorte e forma. Déficit público é igual à inflação, isso é um princípio básico de economia. Aumento de inflação e inflação destrói qualquer política social que possa existir nesse país, porque concentra as rendas dos mais pobres para os mais ricos, concentra a renda daqueles que não têm overnight antigamente, hoje é letra de crédito imobiliária e letra de crédito agrícola, para aplicar o seu dinheiro, aqueles que vivem do salário, que tem um reajuste por ano, tira deles com a mão e dá com outra. Não tem política social que conserte a inflação, esse mal que corroeu o Império Romano, que arrebentou as finanças de Roma, que jogou o maior império do mundo até hoje no chão. Não tem mal. E o PT é uma máquina de fazer inflação, senhor presidente. É um desgoverno. Tudo para eles se resume o seguinte: 1 mais 1 é igual a movimentos sociais. 2 mais 2 é igual a movimentos sociais. 6.530 mais 5.000 não é 11.530, é igual a movimentos sociais. Eles ficam com essa conversinha. A matemática deles não é uma ciência exata, é algo abstrato, é uma ciência filosófica. E aí, vamos com os burros na água como foi o Império Romano. Senhor presidente, esse orçamento é um buraco de incoerências, porque propõe redução de impostos da campanha política do ano passado, aumento de salários. São 41 bilhões de folha de pagamento, 60% da despesa do governo sozinha é folha de pagamento. E não venham com a mentira da dívida. Gente, a dívida de Minas Gerais está aqui, ó. Vou ler aqui para os senhores na lei do orçamento, porque eu gosto de mostrar a lei, né? Não adianta ficar com conversinha.
A dívida está caindo a amortização. Sabe por que está caindo, deputado João Lê? Quando assinou-se a negociação da dívida no governo Eduardo Azeredo, em todos os governos do Estado, em 98, previsto que a amortização seria conforme a receita corrente líquida. Se a receita corrente líquida está caindo, as amortizações vão cair. Então a dívida está sendo aliviada para o governador, não está com aquele contrato celebrado pelo Fernando Henrique Cardoso. A amortização da dívida esse ano é de 4,5 bi. 4,5 bi de amortização da dívida, caiu, perante uma receita total, aí o orçamento fiscal inteiro, de 83 bilhões. Mas vamos pôr da receita corrente líquida, 4 bilhões em 74 bilhões. A folha de pagamento é 41 bilhões em 74 bilhões. O que pesa mais, a dívida ou a folha de pagamento? 4 em 74 ou 41 em 74. Então o PT mente, esconde, não vai pagar a folha de pagamento ano que vem, na toada que vai, não paga a folha de pagamento em dia, vai começar a parcelar salários, vai prejudicar os servidores. Nós estamos preocupados com os servidores. Corte, senhor governador, 1/3, 40% das secretarias, corte 40% dos cargos de confiança, corte 40% da frota de veículos, a economia de guerra. O momento é grave para que o senhor pague os servidores em dia do Estado de Minas Gerais. Não diga que eu não avisei, como avisei aqui em março. Deputado Betia, já venceu o seu tempo, eu lamento. E nós temos que chamar o Gustavo Correia agora. Senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência pela bondade. O tema é complexo. Nós vamos voltar a abordá-lo. Um tema desse, é lógico, olha o calhamaço aqui, são quantas páginas? São 2.000 páginas aqui, ué, como é que faz? Para falar em 15 minutos, não tem como. Agora, é preciso ler, não se pode aqui, hoje eu fui discutir aí, tem gente escrevendo papel errado e lendo papel errado aí, já chamei a atenção de assessoria do PT que está escrevendo coisa errada hoje lá na televisão. Escreve as coisas certas, fale a verdade para o povo, diga o que o povo tem que ouvir, não faça como está sendo feito na democracia moderna. Prometo redução de impostos, aumento de salário, chega agora, não paga o salário em dia e aumenta os impostos. O povo vai à loucura, vai ao ódio, fica descrente dos políticos e nós vamos levando a democracia moderna para o buraco. E estamos afundando rápido. As minhas preocupações são de manter as contas do Estado em dia, como foram a duras penas nos últimos 12 anos, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Irã Barbosa. Na sua ausência, com a palavra o deputado Gustavo Correia. Não adianta ser rígido nisso. Está errado aqui. Ô, Felipe, você embalou, não tem jeito. Meu caro presidente, antes de iniciar a minha fala, eu concedo uma parte ao deputado Bonifácio Mourão e posterior ao deputado Gil Pereira, porque eu quero entrar no assunto que foi dito pelo deputado que me antecedeu aqui, o deputado Felipe Betia. Com a palavra, o deputado Gil Pereira e, posteriormente, o deputado Bonifácio Mourão. Presidente, agradeço ao nobre deputado e, ao mesmo tempo, parabenizo pelo belo trabalho, nosso líder, Gustavo Correia. Mas quero aqui, Gustavo, você que é um conhecedor também, sobre o norte de Minas. Presidente aqui eu falei, está aqui uma matéria muito importante na parte econômica do Estado de Minas, o jornalista Luiz Ribeiro, que fala sobre a seca do norte de Minas, a crise que o norte de Minas está convivendo. Além dessa crise da inflação, a crise do aumento da energia, a crise que o país está passando do desemprego, infelizmente, o norte de Minas, além de tudo, nós temos a seca. Nós temos a irrigação em Janaúba, em Jaíba, norte de Minas inteiro. E, infelizmente, está aqui o produtor Gustavo Lage, mostra que ele tinha 40 hectares irrigados e hoje queimou a irrigação toda, porque realmente não tem a água, né, para produzir. Então, nobre líder Gustavo Correia, eu quero insistir, apresentei um projeto de lei, apresentei uma emenda, na verdade, quando da votação do FEM, né, do Fundo de Erradicação da Miséria, apresentei que 20% daqueles recursos tinha que ser gasto para projetos e construção de pequenas barragens e barraginhos no norte de Minas. Infelizmente, o governo, né, rejeitou, mas aqui, né, mostro aqui, matéria pelo terceiro dia consecutivo do Estado de Minas, 65% da água foi cortada, né, para os irrigantes lá no projeto Jaíba e no projeto Gurutuba. Então, eu quero
né, parabenizar o jornal Estado de Minas por estar fazendo essa matéria, mostrando o desespero do produtor e principalmente das famílias que estão ficando desempregadas lá na nossa região. É um prejuízo já, só no projeto Gurutuba, de 96 milhões de reais de perda, e o que impôs o desemprego a 12 mil pessoas. Então é isso que eu queria alertar e que eu peço depois no futuro, porque quando for votado o projeto para a construção de barraginhas, essa casa possa aprovar, destinando 20% dos recursos para a construção de projetos e barraginhas do Norte de Minas. Muito obrigado, nosso líder. Queria parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que vem realizando a Comissão de Minas e Energia, e concedo uma parte também ao deputado Bonifácio Mourão, para que depois eu possa exatamente falar sobre o tema qual pretendo. Agradeço a Vossa Excelência pela deferência. Antes mesmo de abordar o assunto objeto do seu pronunciamento, já nos concede a parte, meu líder, deputado Gustavo Correia, nós que temos trabalhado sob a organização e sob a coerência, a liderança de Vossa Excelência e do nosso deputado Gustavo Valadares, temos realmente feito um trabalho, a nosso ver, de qualidade aqui nessa casa, mostrando o melhor caminho que o atual governo deveria seguir, mas não segue. E, na verdade, temos perdido algumas votações aqui por causa da quantidade e não por causa da qualidade. Porque a qualidade, nós temos sempre procurado a melhor qualidade para o povo do Estado de Minas Gerais. Mas, deputado Gustavo Correia, Vossa Excelência, como nós, como deputado João Leite, como deputado Felipe Atier, que acabou de sair daqui, lutamos tanto para que, se não aprovasse aquela malfadada lei da transferência dos recursos judiciais, dos depósitos judiciais. E agora eu estou vendo a imprensa mineira divulgando uma decisão, uma liminar do ministro Teori Zavascki, aonde ele proíbe o repasse dos depósitos judiciais em todos os estados, relativamente, deputado Felipe Atier, relativamente a recursos particulares. Isso está proibido. E foi exatamente o que nós falamos. O projeto de lei, que se transformou em lei complementar número 151 do senador Zé Serra, ele autoriza a transferência, todo mundo sabe, de recursos onde o Estado, a União e os municípios são partes. E assim mesmo só para aplicar em precatórios e pagamento da dívida pública. E no último lugar, depois de pagar precatório de dívida pública, poderia pagar servidores e utilizar em outras finalidades. Mas no mineiro não, é completamente diferente. O mineiro autoria o confisco. Por isso que tomou o nome de confisco. Autoriza imediatamente lançar a mão dos depósitos aonde o Estado não é parte. Aonde as pessoas particulares estão demandando, buscando seus direitos, consegue uma decisão judicial a seu favor, mas não leva. E por isso o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, proibiu no Brasil inteiro o repasse onde o Estado, a União e os municípios não são partes. Coerente com tudo aquilo que nós falamos aqui. Falamos enquanto pudemos que não poderia jamais aprovar uma lei em 11 dias úteis, como nós fizemos aqui nessa casa. E a coisa foi feita de tal afogadilho que quando o governo Pimentel do PT assinou o contrato com o Banco do Brasil, no dia seguinte, o Minas Gerais circulou com uma página só para publicar aquele contrato. E deu no que deu. Agora o ministro Teori Zavascki suspendeu tudo. Exatamente dentro daquilo que nós falamos. E vão acontecer outros fatos na justiça, decisão. De isso é preciso que o povo mineiro saiba que nós estamos falando a verdade, que nós estamos buscando a causa justa. E eu sei que Vossa Excelência lutou tanto por esta causa também. Por isso fiz questão de apartilhar. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço a Vossa Excelência, deputado Bonifácio Mourão. E confesso ao nobre parlamentar que o assunto que vou tratar é o mesmo com que Vossa Excelência acabou de fazer, de tecer algumas considerações. Eu quero aqui de público, sobretudo para aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, dar o meu testemunho da luta, do trabalho, das colocações, dos questionamentos que o nosso professor, deputado Bonifácio Mourão, fez durante a discussão deste projeto quando tramitou aqui nessa casa. O deputado Bonifácio Mourão, em todas as comissões, teve uma participação fundamental. Apresentou em todas o seu voto separado, mostrando os equívocos, mas, sobretudo,
a inconstitucionalidade da referida lei. E o governo venceu sim essa batalha, mas não por falta de trabalho da oposição. Como dito pelo deputado Bonifácio Mourão, somos em minoria aqui sim, mas uma minoria valente, aguerrida, de qualidade e que procura sempre trabalhar em prol de todos os mineiros. E nós sabíamos que caso essa lei viesse a ser aprovada, seria uma tragédia para as contas públicas do nosso Estado, mas, sobretudo, para o cidadão comum, a dona Maria do Barreiro, o Zezinho de Uberlândia, que, confiando na justiça mineira e brasileira, quando tem uma demanda entre as partes, depositam os seus recursos, e muitas das vezes, deputado Tito Torres, fruto de muito trabalho, aguardando uma decisão da justiça. E o Estado, de forma irresponsável, passou a mão, rapou o tacho dos depósitos judiciais. Confiscou literalmente, como dito pela ministra Carmen Lúcia, em voto proferido naquela corte, e outros tantos votos que aqui foram elencados por esses parlamentares. E agora, eu pergunto ao governo, o que o governo fará? E sabe o que irá ocorrer, deputado Antônio Casarantes? O cidadão mineiro, que não tem culpa da irresponsabilidade deste governo, é que vai pagar o pato. Eu quero aqui dizer que hoje o governo do Estado tem nas suas contas bancárias, deputado Gil Pereira, algo em torno de 3 bilhões e 300 milhões de reais, sendo que desse valor, 2 bilhões e 800 se referem aos depósitos judiciais que estão bloqueados pela Justiça brasileira. Fazendo uma conta de padaria, o Estado hoje tem 500 milhões em caixa, sabendo que tem que rodar uma folha de pagamento dos servidores nos próximos 2 dias, que gira em torno de 2 bilhões e 100, e não tem o dinheiro. O que irá ocorrer? O cidadão comum, coitado, que programou a sua vida para receber todo dia quinto, no quinto dia útil do mês, que programou para pagar as suas contas no quinto dia útil do mês, não sabe se vai receber esse valor que é devido e é merecido pelo seu trabalho. Hoje eu, juntamente com o deputado Felipe Atier, participávamos de um programa de televisão, de um debate, onde alguns parlamentares que hoje compõem a base governista não conseguem enxergar a realidade do nosso Estado. Aqui foi dito pelo deputado Felipe Atier, um Estado que não sabe o valor real do seu déficit. Cada dia é um número, começou em 3, foi em 4, foi em 6, foi em 7, foi em 8, foi em 9 agora. Um governo que muda o orçamento da noite para o dia. Sabe por quê, meus senhores e minhas senhoras? Público que nos acompanha aqui na galeria. Porque este governo não tem planejamento. Esse governo sai concedendo reajustes de forma irresponsável e não tem de onde tirar o dinheiro. Sabe o que me parece, deputado Bonifácio Mourão? Esse governo fala o seguinte: vamos fazer demagogia e depois a gente vê como é que vai resolver o problema. Porque saiu concedendo, como dito aqui anteriormente pelo deputado Matheus, estamos governando com os movimentos sociais. Que movimento social? Movimento social é o cidadão carente que mora no Vale do Jequitinhonha. Movimento social é o cidadão carente que mora lá em Formoso, que é a cidade mais distante da capital do nosso estado, que está querendo uma ação concreta do governo, que quer ver mais saúde, quer ver mais educação. Não é balela que ele está querendo ver, não. Ele quer ver o salário dos servidores estaduais que moram naquela cidade recebendo em dia, para girar a economia. Mas não, esse governo, o governo das multidões, o governo do povo não. Disse ontem nesta tribuna aqui, será que o cidadão que gosta do povo movimenta 250 milhões de reais na sua conta corrente pessoal? Será que o presidente que mudou, revolucionou o nosso país, movimenta dando palestras 50 milhões de reais? Faça um gesto de grandeza então, doe parte desse dinheiro aos programas sociais do governo. Já que é para fazer demagogia, vamos fazer demagogia direito. O que não dá, e que os mineiros e os brasileiros não aguentam mais, é essa roubalheira que foi
criada no nosso país, aonde apenas os companheiros que são beneficiados. O governo do Estado, se tivesse responsabilidade, deputado Elitar Aquino, fazia cortes necessários na administração pública. Se você está gastando mais do que se arrecada, alguma coisa de estranho tem. Se eu ganho 100 e gasto 200, eu tenho que gastar menos. E como é que eu vou gastar menos? Cortando secretarias, diminuindo essas viagens aí para cima e para baixo. E ainda ontem eu quero saber, o governador de Minas se encontrava em Brasília à noite, não quero fazer ofensa a nenhuma pessoal aqui, segundo um site que acabei de receber aqui, se encontrava ontem jantando com um advogado ligado ao Partido dos Trabalhadores e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, em um restaurante em Brasília. Sabe o que é isso? É o desespero. É o desespero para tentar desbloquear o dinheiro. Porque se não desbloquear, ele não paga o salário. E a oposição está alertando aqui, minhas senhoras e meus senhores. E depois que acabar o dinheiro? Esse governo é irresponsável. A TV Assembleia que está chegando em todos os estados, estou aqui afirmando. O deputado Gustavo Correia está afirmando, se não desbloquear o dinheiro, não vai pagar. E o cidadão, meu, coitado, mais uma vez é que vai pagar o pato. Eu dizia isso. Lamento. Fico triste quando vejo aqueles que não enxergam a realidade. Se estivéssemos mesmo na crise que está sendo dita pelos secretários do atual governador, as medidas teriam que ser tomadas já sim. E nós não estamos vendo essas medidas. Encerrou. A presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, encaminhou ao Congresso Nacional, Já aguentei muito, olha lá. encaminhou ao Congresso Nacional uma série de ações e propostas. Quando todos nós brasileiros esperávamos que viesse corte, não veio os cortes necessários. 32, olha lá. E o governador do estado está fazendo, deputado Vanderlei Miranda, a quem eu quero pedir desculpa, que estávamos ali numa reunião e fiz umas colocações, mas tive que sair exatamente para utilizar dessa tribuna. Peço data vênia a Vossa Excelência que não pude ficar para ouvir as suas colocações, mas tenho certeza que posteriormente darei a oportunidade para que Vossa Excelência faça. Então, receba aqui meus pedidos de desculpa. Mas eu quero aqui, quando encerro as minhas palavras, dizer isso, presidente. Esse governo, meu cidadão mineiro, é irresponsável, porque concedeu reajustes que não poderiam ser concedidos. E a oposição ontem impetrou, junto ao Ministério Público, uma ação mostrando o descumprimento deste governo da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que nós esperamos, como todos os mineiros, é que este governo tome as medidas necessárias e faça os cortes necessários para colocar as finanças do Estado como todos nós desejamos e sonhamos. E verificando, presidente, a ausência de parlamentares aqui, eu peço o encerramento de plano desta reunião por falta de quórum. É regimental. A presidência verifica concomitantemente que há realmente de plano, não tem número suficiente para prosseguir a mesma reunião. Por isso, a presidência encerra a reunião e convoca os deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para especial também de amanhã, às 20 horas, destinada a homenagear a Clã Turismo, pelos 40 anos de sua criação. Foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Finalmente, levanta-se a reunião. Esse foi o deputado Elitar Aquino, que acaba de encerrar a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira, 4 de novembro. E agora nós vamos para o plenário 4, onde está a Comissão de Saúde, reunida para debater temas relacionados às políticas de saúde no centro-sul do estado. Vamos acompanhar. Essa questão do credenciamento da Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei para as estações de radioterapia, se estivesse funcionando lá para os nossos pacientes, seria muito melhor do que fazer essa viagem, como o Tadeu disse, 8 horas de viagem para 10 minutos de tratamento. E tem mais alguma questão?
Tinha mais alguma questão, mas não me lembro agora. Com certeza outro colega vai lembrar aí. Só isso. Obrigada. Okay. Juliana, deixa eu me dirigir a você, se permite. O Ibiapaba não é mais credenciado na oncologia? Oncologia? Não tem a Não tem radioterapia. Tá. Estava fazendo em São João del Rei, mas teve um problema na máquina. Então, hoje, por exemplo, o meu paciente de Lagoa Dourada, a gente leva ele até São João del Rei. São João del Rei fez está colaborando, colocando todos os pacientes numa van única, levando para esse tratamento em Juiz de Fora, traz de volta até São João del Rei e a gente pega de cá até que essa questão se resolva. Mas o problema lá está passando por uma questão de credenciamento. Chegou a ser também. Credenciado a radioterapia? Não, parou em algum processo. Lá no Ibiapaba nós temos já o bunker, não tem? Foi feita uma obra, não foi ou não? Não. Outro problema na micro, eu lembrei, me desculpa, aproveitando que ainda estou com a palavra, é a questão do não credenciamento do Hospital de Barroso na rede do SUS, né? E aí, na rede de urgência. Porque a gente entende que a distribuição foi feita baseada na territorialização, que vocês querem que seja, assim, em questão da quilometragem mínima e tal, mas o que acontece é que Barroso fica na beirada da estrada, tem aquelas duas empresas gigantes de cimento ali. Se vocês forem olhar a série histórica, eles têm muito atendimento. O próprio SAMU, às vezes, pega algum acidentado, leva até lá por ser um hospital mais próximo. Então, a gente entende que, pelas regras iniciais, ele não deva ser credenciado. Mas ele está atendendo, ele está sendo resolutivo e ele está sendo, sim, uma porta de entrada. Eu acho que é uma questão, se for para rever alguma coisa aí, eu acho que é uma questão que poderia ser revista. Só isso. Muito obrigada. Eu só gostaria de deixar aqui bem claro para os senhores e senhoras que nós temos todo o tempo do mundo, viu, gente? A audiência aqui hoje é para discutir exaustivamente essa questão nossa lá, da nossa Macro Centro-Sul. Então, fiquem à vontade. A reunião não tem um período para terminar, então a gente quer ouvir todo mundo para que a gente possa sair daqui com consenso e junto aqui com o nosso Darlan, que está aqui representando o nosso secretário de saúde, que a gente possa efetivamente tomar medidas, como colocou muito bem o doutor Rafael, secretário de Congonhas, para que a gente possa resolver essas questões que estão lá de muito tempo e que precisam ser resolvidas para melhorar a qualidade da saúde da nossa região. Vou passar a palavra agora a Telmo Teixeira. É Telmo mesmo. Telmo Teixeira, secretário de Saúde de Bituruna. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, né, e cumprimentar os nossos colegas aqui que estão aqui na mesma batalha, né, que é a rede de urgência e emergência. Eu não gostaria de prolongar muito, não, porque as palavras minhas já são as palavras que todos estão falando. Então, eu gostaria de deixar aqui para os nossos companheiros, para o Dr. Rodrigo, diretor nota GRS aqui, para usar melhor a palavra, para a gente ter mais proveito na nossa palestra. Obrigado. Ok. Vamos passar agora a Mário Lúcio Batista de Oliveira, secretário municipal de saúde da Prefeitura de Conceição da Barra de Minas. Boa tarde aos membros da mesa, aos colegas. E, além do que os colegas já colocaram aqui, né, a gente tem o serviço de oncologia em São João del Rei, que começou com o serviço de radioterapia, mesmo sem o credenciamento, fazendo o atendimento aos pacientes do SUS, mas devido a alguns problemas técnicos lá, foi impossibilidade de dar continuidade, e vem ainda, mesmo assim, transportando os pacientes e levando para fazer a radioterapia em Juiz de Fora, que é trazendo um grande transtorno para os nossos pacientes. Queria enfatizar isso aí e lembrar também outro fator que eu acho que é bem agravante na nossa região, eu diria uma falta de sintonia ou uma melhor estruturação da regulação SUS-Fácil com os leitos, de fato, nas casas. A dificuldade que se tem de encontrar uma vaga para se internar um paciente,
nós estamos perdendo vidas por causa disso. Então tem que ter um controle melhor, tem que se trabalhar melhor a regulação do SUSFácil, uma integração entre as duas regulações, SUSFácil e SAMU. Eu acho que é um dos agravantes que a gente tem, e dentre outras coisas que a gente vem estar discutindo aí agora à tarde. Obrigado. Obrigado, senhor Mário Lúcio. Com a palavra, a secretária de Saúde de Resende Costa, Eliane Rezende. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa, nossos colegas. Nós, municípios pequenos, né, infelizmente, a gente como gestor, a gente não tem muita força. Então, a gente quer muito ajudar o paciente lá, resolver o problema dele, mas infelizmente a gente não tem esse poder. Então, as coisas vão muito para frente e chega uma hora que para. Então, a gente queria muito assim, que as coisas funcionassem, tivesse realmente um fluxo que a gente conseguisse encaminhar o paciente para ele começar um tratamento, principalmente de câncer, que a gente tem mais problemas, né? Os casos de oncologia estão aumentando demais, então a gente tem essa preocupação, sim, e a gente pede que quem tem o poder de poder ajudar, que faça isso mesmo, porque tem muita gente morrendo por falta de acesso ao tratamento, de acesso a esse local, né, onde possa ser, e principalmente mais perto, né, para evitar esse transtorno de viagens e tal. Assim, ao primeiro momento é o problema que mais está assustando os pequenos municípios que não têm esse poder de resolver. Então, a gente pede realmente que olhem para a gente com carinho. Obrigada. Ok, Eliane. Com a palavra, a secretária de Saúde de Santa Cruz de Minas, Rita de Cássia Guiar Barbosa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu só tenho que ser mesmo solícita com os meus colegas, porque a dificuldade é a mesma para todos. Né? Nós estamos sofrendo o tempo todo com o paciente na nossa porta, com a família, principalmente a gente que é de município pequeno, eles vão na casa da gente. Né? A pessoa entra na UPA e fica lá aguardando. Aí vem a família, vem o prefeito e a gente não consegue. E cada vez mais são situações assim difíceis, né? Porque realmente gente doente, gente que precisa. Então, assim, as nossas demandas são as mesmas, as nossas dificuldades também, e é justamente isso, a gente precisa de apoio, porque enquanto município, né, a nossa obrigação ali é com a atenção básica. E está cada vez pior do que isso. E a gente tem feito o quê? Tem gastado muito mais dinheiro da atenção básica com essas outras situações, porque a gente tem que comprar o serviço, tem que gastar mais veículo, né, mais com transporte para poder levar paciente para outros lugares. Santa Cruz, a gente já teve paciente que foi tratar em São Paulo, né, para ver como que está a situação. E a parte assim, que assusta a gente realmente é a parte de oncologia, porque a dificuldade que a gente tem também é no diagnóstico. Porque assim, depois de 60 dias de comprovado, tem um acesso maior, né, uma facilidade maior acesso. Mas as biópsias, né, o que a gente tem que ampara, está tudo assim, realmente assim, está tudo bem defeituoso. Então a gente precisa assim, sentar e conversar e resolver junto, né, porque eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E esse momento eu acho que ele é louvável, porque se a gente tem a oportunidade de sentar e conversar, a gente tem chance de chegar a algum lugar. Obrigado. Gostaria de agradecer as palavras da Rita e dizer que é isso mesmo, Rita. Nós temos dados hoje que na nossa região se gasta em torno de 30% a 33% só com a saúde. Para vocês terem uma noção como está essa realidade lá da nossa região. Isso nós precisamos reverter esse quadro, fazer com que o nosso Estado invista. Quando você coloca essa questão da oncologia, eu que sou lá de Conselheiro Lafayette, atuo há quase 25 anos na saúde, é uma questão que é complicada, porque quando você consegue médicos que querem interiorizar o tratamento de câncer para todo o Estado, nós não temos apoio, nós não temos recursos, não tem nenhum tipo de financiamento do governo federal, então é um equipamento caro. Então, isso é uma situação que tem que ser repensada. Nós inclusive, já tratamos dessas questões aqui em outras audiências, para que a gente possa, cada vez mais, levar esse atendimento, interiorizar
a saúde pública, principalmente nessas questões de média e alta complexidade. Porque nós sabemos que tem equipes que querem ir para o interior prestar esse tipo de serviço, mas geralmente não tem apoio, não tem financiamento, são equipamentos caros e tem toda uma burocracia por detrás disso que impede e emperra essa máquina que poderia estar aí salvando vidas, não só no estado de Minas Gerais, em especial na nossa região lá. Eu vou passar a palavra agora para o vereador João Batista, de São José, esse vereador também que é um abnegado lá na nossa região, que luta pela saúde lá do Alto Paropeba, em especial da nossa querida cidade Rio Espera. Boa tarde a todos. O que eu ia falar, o doutor do lado falou, a dificuldade em oncologia, ortopedia, neurocirurgia. Outro dia eu estava vendo um médico, um neurocirurgião de São Paulo falando que a pessoa que sofre um AVC, né, ele tem 6 horas para ser atendido num hospital especializado. Igual ele estava falando da maternidade de Lafayette, eu já conversei com o Gleick sobre isso. Tem pessoa que chega com AVC e fica lá 8 horas, 9 horas, 2 dias, uma semana, e é muito complicado, né? Não há nada a dizer, não, só isso que eu tinha de falar, ele já falou. Ok. Vamos passar agora a palavra ao nosso secretário de Saúde de Barbacena, Dr. José Orleans da Costa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos deputados, os colegas secretários, as pessoas também aqui presentes. Eu acho assim, primeiro, colocar algumas questões mais gerais. É o seguinte: uma das questões que nós temos na saúde é a questão de recurso. Nós podemos discutir gestão, eu estou sempre lembrando de gestão, mas não são tão graves como outras áreas que existem, por exemplo, na educação e outros setores. Gestão, não tem problema de gestão, mas não é o mais importante. Nós temos, até porque a gestão tem influência de vários fatores. Tem influência da União, do Estado, que não para de publicar portaria. Nós somos o país que tem mais portaria no mundo. É impossível o gestor municipal acompanhar todo dia a publicação de normatizações e de portarias que vêm tanto da União como do Estado. É uma infinidade de portarias que nós temos o tempo todo correndo atrás. Tem a questão das corporações, sindicatos médicos, CRM, tem a dos enfermeiros, tem a questão do Ministério Público, que atravessa muito, do ponto de vista, as decisões sobre equidade, uma questão que é muito longe de acontecer. Os juizados, na verdade, tem muita gente influenciando na gestão. Os gestores e as amarras públicas que são próprias da gestão pública, né? E o gestor de saúde, ele é o gestor que é ordenador de despesa. É o CPF dele que está ali. Toda despesa que é feita, não é o prefeito, é o secretário de saúde. Então já sabe o que é isso. Já foi secretário de Estado, sabe muito bem o que é isso. 1.600 ações. Ações. Todos nós temos ações e vamos ter ações daqui a pouco. Na verdade, eu já fui secretário em outra cidade, 5 anos depois aparece. É uma sonda que comprou, que o paciente ia morrer, mas o importante é observar a Lei 866. Aliás, é uma lei que eu festejo a morte dela. Acho que agora o governo acabou de mandar a medida provisória para o Senado, foi aprovado, não? Está tentando aprovar que ia acabar com isso para obras, porque senão não consegue fazer obra. E tem uma questão também de equidade, né? A questão de distribuição. Em Minas Gerais, tem regiões que desenvolveram muito mais do que a nossa. A nossa taxa de mortalidade infantil ela é realmente muito espantosa. Quer dizer, 19,2 acima do estado, que 13,9 é muito alto. Agora, nós temos alguns dados, se deputado corrigir. Em CTI, nós temos em Barbacena, tem 10, 20, 28 leitos de UTI adulta. São 5 não, são 28 leitos de UTI, 10 no Hospital Regional, 10 na Santa Casa e 8 no Ibiapaba. Quando eu falei é UTI para neonatal. Não, eu tenho esse número bem na cabeça, porque eu vivo o dia inteiro isso. São 28 leitos de adulto, 10 na Santa Casa, 10 no Regional Barbacena, 8 no Ibiapaba, adulto. Neonatal, nós temos 10 leitos em Barbacena e 10 em São João del Rei. Para ter uma ideia, nós não temos. Existem 2 desenhos na região: da rede de urgência e emergência e da rede cegonha. 2013, 2014, nós passamos um ano todo, 2013,
fazendo o desenho da rede. É um desenho, o diagnóstico foi feito. Esse diagnóstico eu vou ter que ler, porque na verdade é bastante grande, mas só em relação à rede cegonha, que é a mais simples. Nós não precisamos de nenhum leito mais de UTI neonatal na região, pelos dados do Ministério. Neonatal não. Precisamos de leite de cuidados intermediários e Canguru. E aí o desenho da rede, que a maternidade Queluz, Lafayette, precisa ser revitalizada, leite intermediário, Canguru, cardio de gestão de bebê puérpera, leite de alto risco. Lafayette precisa, Barbacena precisa e São João precisa. A rede cegonha precisa de um desenho que está simples de ser feito. Existe uma deliberação do CIV-SUS, que já foi aprovado pela comissão, aprovado em 21 de maio de 2014, que aprova a implantação da rede cegonha na região Centro-Sul. Está aprovado. Já foi mandado para Brasília. Está no Ministério. Todo mundo conhece, até as pedras conhecem isso. A rede cegonha está... Eu tenho dito que eu sou um crítico da rede, porque eu sou perinatologista, trabalho na área. E eu tenho percorrido toda a região, eu tenho ido a São João, a Lafayette, como técnico, não sou secretário, ajudando a maternidade Queluz, como é que monta a questão do leite. O que falta é decisão de financiamento. O que falta é isso. A cegonha até agora, em Minas, ela está precisando subir o bico. Ela nem pegou o bico ainda, ela vai subir. A rede cegonha não foi implantada porque não foi uma definição ainda de financiamento. Se não definir financiamento, e quem define é o Ministério da Saúde, não adianta nós aprovar só da CIB. A CIB é uma instância, mas tem que ir para lá. Ao chegar no Ministério, tem que ser aprovado, para ser técnico, para vir para cá. Se isso não acontecer, nós não vamos implantar a rede cegonha nunca. Então, a rede cegonha é uma grande lacuna na região Centro-Sul. Não está fácil, difícil de resolver. Os investimentos não são tão vultosos. É um pouco de investimento em Barbacena, na Santa Casa, um pouco de investimento em Santa Casa São Del Rei, e maior investimento na Queluz. Porque Queluz nasce muita criança. Se nasce muita criança, é lá que tem que continuar nascendo. Queluz atende a Micro Lafayette Congonhas. Então, não são muitos recursos. Já estão definidos em portaria, o projeto técnico está estabelecido, todo o dono do Hospital Queluz, a Santa Casa de Barbacena, a Santa Casa de São João,